Eu sempre soube que não era a favorita, mas nunca imaginei que seria apagada. Aquele dia começou como qualquer outro evento de família. Mesa grande, gente demais, risadas altas que nunca me incluíam por completo. Eu estava ali fisicamente, mas já acostumada a ser invisível emocionalmente. Mesmo assim, eu fui. Sempre fui. Porque, no fundo, ainda existia em mim aquela esperança infantil de pertencimento. Eu me arrumei com cuidado. Não para impressionar, mas para me sentir digna. Digna de estar ali. Digna de ocupar espaço. Digna de ser chamada de família. Quando cheguei, os olhares vieram antes das palavras. Alguns rápidos, outros longos demais. Aqueles olhares que não acolhem, que medem, que julgam. Sentei-me em silêncio, como quem pede permissão para existir. A conversa corria solta. Planos, histórias, lembranças das quais eu nunca fiz parte. Meu nome não era citado. Minhas conquistas não importavam. Minhas dores nunca foram assunto. Até que alguém perguntou algo simples, quase inocente. E ela? O silêncio caiu pesado. Eu senti o ar mudar. Senti o corpo enrijecer. Algo dentro de mim avisou que vinha dor. Então veio a frase. Clara. Fria. Sem emoção. Ela não faz parte. Não houve grito. Não houve discussão. Não houve explicação. Só essa frase. E naquele instante, o chão sumiu. Não foi só vergonha. Foi algo mais profundo. Foi como se todas as vezes que me senti deslocada se juntassem em um único golpe. Como se cada silêncio do passado gritasse ao mesmo tempo dentro de mim. Ninguém me defendeu. Ninguém corrigiu. Ninguém disse que era exagero. Alguns abaixaram a cabeça. Outros fingiram não ouvir. Houve até quem concordasse com um leve aceno. E eu fiquei ali, de pé, tentando entender quando foi que deixei de fazer parte. Quando foi que minha presença se tornou um incômodo? Quando foi que decidiram que eu era descartável? Meu coração batia tão forte que doía. As mãos tremiam. A garganta fechou. Eu queria falar, gritar, perguntar o porquê. Mas não saiu nada. Porque a pior exclusão não é a que vem com gritos. É a que vem com naturalidade. Eles falaram como se fosse óbvio. Como se eu nunca tivesse pertencido. Como se minha história, minhas tentativas, meu amor, não significassem nada. Naquele momento, eu entendi algo doloroso. Eu estava lutando para permanecer em um lugar que já tinha decidido me excluir há muito tempo. Levantei devagar. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Não houve despedida. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém tentou me parar. Quando atravessei a porta, senti as pernas falharem. O mundo girou. Não era só tristeza. Era luto. Luto pela família que eu pensei ter, luto pela versão de mim que insistia em ficar. Do lado de fora, o silêncio era ensurdecedor. Mas, pela primeira vez, não era hostil. Era vazio. E no vazio, havia verdade. Eu chorei como quem desaba. Como quem entende que foi rejeitada. Como quem percebe que amar sozinha cansa. Mas ali, naquele chão invisível que sumiu, algo também começou a nascer. Ainda fraco. Ainda confuso. Mas real. A consciência de que talvez o problema nunca tenha sido eu. Depois daquele dia, o silêncio não foi apenas ausência de som. Ele virou companhia. Os dias seguintes chegaram estranhos, como se o mundo tivesse perdido um pouco da cor. Acordar era difícil. Levantar da cama exigia uma força que eu não sabia de onde tirar. O corpo seguia, mas a alma parecia ter ficado naquele momento em que disseram que eu não fazia parte. O celular ficou quieto. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma explicação. Era como se eu tivesse sido oficialmente apagada, não só do evento, mas da história deles. E isso dói de um jeito específico. Dói porque não houve briga. Não houve rompimento declarado. Não houve um "não nos procure mais". Houve apenas o silêncio. E o silêncio confirma tudo aquilo que as palavras não tiveram coragem de assumir. Comecei a repassar cada cena da minha vida em família. Cada tentativa de agradar. Cada vez que engoli palavras para evitar conflitos. Cada vez que aceitei menos do que merecia só para não perder o pouco que tinha. Percebi que eu sempre fui a que cedia. A que pedia desculpa sem saber o motivo. A que entendia todo mundo, enquanto ninguém me entendia. O afastamento foi acontecendo sem anúncio. Eu parei de ir a encontros. Parei de responder em grupos. Parei de explicar minha ausência. Cansei de justificar dores que nunca foram levadas a sério. E, junto com isso, veio a culpa. Uma culpa pesada, traiçoeira, insistente.
Aquela voz interna dizendo que talvez eu tivesse exagerado. Que talvez eu fosse sensível demais. Que talvez, se eu fosse diferente, nada daquilo teria acontecido. Mas havia outra voz, mais baixa, mais honesta, começando a surgir. Ela dizia: você se esforçou. Você tentou. Você ficou além do limite. As noites eram as piores. A mente não descansava. As lembranças vinham sem pedir licença. O tom da frase ecoava repetidamente. Ela não faz parte. Eu me perguntava quando foi que deixei de fazer parte da minha própria vida tentando fazer parte da deles. Foi nesse tempo que comecei a sentir algo novo. Não era alegria. Ainda não. Era lucidez. Uma clareza dolorosa, mas necessária. Eu comecei a enxergar padrões. Perceber como minha presença só era aceita quando eu me diminuía. Como meu silêncio era conveniente. Como minha dor era ignorada. E, pela primeira vez, eu não corri disso. Eu sentei com essa verdade. Chorei o que precisava. Sofri o que era inevitável. Mas também comecei a me ouvir. Coisa que nunca tinha feito de verdade. Percebi que a exclusão daquele dia não foi um acidente. Foi a revelação final de algo que já existia há anos. Eles só disseram em voz alta o que sempre demonstraram em atitudes. E isso muda tudo. Porque quando a verdade aparece, não dá mais para fingir que não viu. Eu ainda sentia saudade. Ainda doía. Ainda existia amor. Mas já não existia ilusão. E perder a ilusão é o começo de qualquer libertação. No fundo, algo em mim começou a se reorganizar. Como uma casa depois de um terremoto. Bagunçada, rachada, mas ainda de pé. Eu não sabia exatamente o que viria depois. Só sabia de uma coisa. Voltar a ser quem eu era antes daquele dia. Não era mais possível. E talvez, nem desejável. Chegou um dia em que o cansaço foi maior que a dor. Não foi de repente. Foi acumulado. Cansaço de justificar ausências. Cansaço de explicar sentimentos. Cansaço de tentar provar que eu merecia estar ali. Eu estava sentada sozinha, em silêncio, quando percebi algo simples e devastador. Eu ainda estava presa. Não fisicamente, mas emocionalmente. Mesmo distante, eu continuava esperando algum sinal. Um pedido de desculpas. Um reconhecimento. Qualquer coisa que validasse minha dor. E essa espera estava me mantendo no mesmo lugar. Foi ali que aconteceu o confronto mais difícil. Comigo mesma. Eu me perguntei, sem suavizar a resposta. Até quando você vai mendigar pertencimento? A pergunta doeu. Porque a resposta era clara. Eu tinha transformado o amor em insistência. Lealdade em autoabandono. Paciência em silêncio forçado. Eu comecei a lembrar de quantas vezes me calei para manter a paz. De quantas vezes aceitei migalhas emocionais só para não ficar sozinha. De quantas vezes neguei a mim mesma para caber em um espaço que nunca foi feito para mim. E algo se quebrou. Não foi raiva. Foi lucidez. Eu entendi que quem precisa se explicar o tempo todo, já não está sendo ouvido. Que quem é obrigado a se diminuir para permanecer, já foi excluído faz tempo. Naquele dia, eu tomei uma decisão silenciosa, mas definitiva. Eu não iria mais me explicar. Não explicaria minha ausência. Não explicaria minha dor. Não explicaria meus limites. Porque quem se importa, pergunta. Quem ama, observa. Quem quer, se aproxima. Os dias seguintes foram estranhos. Uma mistura de vazio e alívio. Como arrancar algo que estava infeccionado. Dói no início, mas começa a cicatrizar. Pela primeira vez, eu comecei a fazer escolhas sem pensar se seriam aprovadas. Comecei a dizer não sem pedir desculpa. Comecei a respeitar meus próprios limites. E, curiosamente, quanto mais eu me fortalecia, mais distante eles ficavam. Não houve confronto direto. Não houve drama. Apenas a confirmação silenciosa de que meu lugar ali sempre foi condicional. E eu já não aceitava condições para existir. Foi nesse processo que algo novo nasceu em mim, autoestima. Ainda frágil, ainda em construção, mas real. Eu comecei a perceber que meu valor não diminuía porque alguém decidiu me excluir. O problema nunca foi eu não fazer parte. O problema foi eu acreditar que precisava daquele lugar para ser inteira. Eu não estava perdendo uma família. Eu estava perdendo uma ilusão. E isso dói, mas também liberta. No fundo, eu sabia, aquela decisão mudaria tudo. Mesmo que o caminho à frente fosse incerto, ele era, pela primeira vez, meu. E quando você para de se explicar, algo poderoso acontece. Você começa a se escolher. No começo, a paz parecia estranha.
Eu estava tão acostumada ao conflito silencioso, à tensão disfarçada de normalidade, que a tranquilidade soava quase como solidão. Mas não era. Era espaço. Espaço para respirar sem medo, para existir sem vigilância, para ser sem precisar pedir permissão. Com o tempo, comecei a entender que cura não é esquecer o que aconteceu. É parar de sangrar toda vez que lembra. Eu ainda pensava neles, às vezes. Não com raiva, não com desejo de vingança. Pensava com uma lucidez serena, aquela que só chega depois que a ferida fecha. Percebi que algumas pessoas não sabem amar sem controlar. Não sabem acolher sem excluir alguém. E isso diz mais sobre elas do que sobre mim. Passei a construir uma nova rotina. Pequena, simples, mas verdadeira. Pessoas novas entraram na minha vida. Algumas ficaram, outras passaram. Mas todas me conheceram sem a versão encolhida que eu costumava ser. Pela primeira vez, eu não me sentia a mais nem a menos. Eu apenas era. E isso bastava. Houve um momento específico que marcou tudo. Um dia comum, sem data especial. Eu me olhei no espelho e não senti vergonha. Não senti culpa. Não senti a necessidade de ser diferente. Vi alguém inteira, mesmo com cicatrizes. Ali eu entendi algo definitivo. Pertencimento não é sobrenome. Não é sangue. Não é obrigação. Pertencer é estar onde sua presença não precisa ser explicada. Eu não fui rejeitada porque falhei. Fui rejeitada porque cresci além do papel que me deram. E quando você muda, quem se beneficia da sua versão antiga se incomoda. Hoje, se alguém me pergunta sobre família, eu respondo com calma. Sem detalhes, sem defesa. Porque nem toda história precisa ser contada para ser validada. Eu aprendi que ir embora também é um ato de amor. Amor próprio. A frase "ela não faz parte" ainda existe na minha memória, mas não me define mais. Ela deixou de ser sentença e virou ponto de virada. Foi ali que perdi o chão. E encontrei a mim mesma. E se um dia você também ouvir que não faz parte, lembre-se, talvez não seja exclusão. Talvez seja libertação. Porque quando um lugar te rejeita, mas sua alma respira aliviada ao sair, é sinal de que você nunca pertenceu ali. E tudo bem. Você pertence a si.